A paz do Senhor a todos vocês. Espero que vocês estejam bem. Queridos, vocês já pararam para pensar qual é a nossa motivação? Qual é a minha motivação? Qual é a sua motivação? É isso que nós vamos estar falando hoje, sobre motivação. Primeiro eu quero começar a explicar o que é motivação. Bom, motivação é uma força que nos coloca em ação e direciona o nosso comportamento. Então, qual é a força que tem dirigido a minha vida e a sua vida? Veja que a única força necessária para a nossa vida, ela precisa vir de Deus, vir do Senhor. A força que eu e você, nós necessitamos, ela precisa vir do Senhor. Paulo, ele esclarece isso muito bem lá no livro de Efésios. Abra a sua Bíblia aí, se você puder abrir a sua Bíblia, ou se você quiser anotar. Efésios, capítulo 6, e o versículo 10, Paulo diz assim, olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha, queridos, então a minha força e a sua força precisa vir do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja que é uma declaração maravilhosa que ensina que é no poder do Senhor que nós vamos encontrar o fortalecimento necessário para nos capacitar a vivermos nesta terra, resistindo aos ataques do inimigo contra a nossa vida. Amém? Então, veja que Deus é a força e a motivação que eu e você, nós necessitamos. Quando nós buscamos esta força no Senhor, com certeza Ele vai nos sustentar e nos dará razões para seguirmos em frente e não desistirmos. Amém? Somente nele, queridos, que nós vamos encontrar a motivação correta. Se nós quisermos ter sucesso, quisermos permanecermos felizes e motivados até mesmo em meio às lutas, nós temos que fazer o quê? Alimentar as nossas mentes com a verdade, que é o poder de Deus, amém? Isso fica claro também lá em Romanos, Paulo dizendo lá no livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 16, ele diz assim, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder, olha o poder novamente aí, é o poder, é a força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Então veja, queridos, que ele começa dizendo do evangelho, ele não se envergonha do evangelho. Então é este evangelho. O que é evangelho? São as boas novas, é a palavra do Senhor que traz para mim e para você o poder necessário para nos fortalecer, nos dar motivo para continuar. Somente assim nós não vamos ficar aflitos, preocupados, paralisados. Não, nós não vamos. A palavra vai nos lembrar que nunca nós estamos sozinhos. Vai nos lembrar que a nossa força vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Amém? Então Deus, ele está comigo, Deus, ele está com você para nos ajudar em todas as áreas de nossas vidas. Então, o que é que nós precisamos fazer? Qual é a nossa parte? É acreditar nesta verdade. E quando nós acreditamos nesta palavra de que tem poder, de que é uma força que nos impulsiona para frente, então nós vamos colocá-la em ação, ou seja, nós vamos colocar em prática. Amém? O salmista, certa vez, ele disse assim, olha, entrega as tuas preocupações ao Senhor e Ele te sustentará e jamais permitirá que o justo venha a cair. Quem é o justo, queridos? É aquele que se ajusta à verdade do Senhor, que busca o poder, a força, a motivação neste Deus. Amém? Então é isso que o salmista diz lá no Salmo 55, que acabamos de ler, no versículo 22, entregar a sua
sua preocupação ao Senhor e confiar nele, amém? Então veja, quando nós acreditamos, aí nós vamos colocar em ação. Ou seja, quando eu acredito nesta palavra, quando eu acredito nesta verdade, que Deus ele está no controle, que Ele está comigo, o que eu vou fazer? Eu vou entregar, eu vou ter uma atitude de entregar. Entregar o quê? A minha vida, o meu caminho ao Senhor, a situação que eu estou vivendo, eu vou entregar ao Senhor. E entregar significa descansar, confiar no Senhor. Amém? Quando eu e você nós entregamos nossas preocupações ao Senhor, nós estamos demonstrando o quê? Que confiamos nele e vamos ter a certeza que jamais seremos abalados, porque a nossa mente está firmada nas coisas do alto, firmes na verdade do Senhor, amém? Por isso que nós precisamos buscar as coisas do alto. Na palavra de Deus estão as coisas lá do alto. Não é complicado, queridos, porque Deus nos traz as suas revelações dentro da sua palavra, da sua verdade. Mas o que nós precisamos fazer é a nossa parte do quê? De buscar essas verdades, de pensar nessas verdades, de acreditar nesta verdade, nesse poder, nessa força que nos impulsiona para a frente. Amém? Então, manter o pensamento nas coisas do alto faz com que nos preocupemos menos com as coisas daqui da terra. Situações do cotidiano, do dia a dia, podem desviar os nossos olhos de Deus. Você sabia disso? Porque muitas vezes o inimigo ele vem para roubar tudo aquilo que Deus ele coloca em nossa mente, tudo aquilo que Deus nos ensina, tudo aquilo que precisamos guardar, ele vem e rouba. Então por isso, queridos, que muitas vezes essas situações podem nos desviar os nossos olhos de Deus. Mas ao colocarmos nossas preocupações diante dele, jamais nós vamos desviarmos deste caminho, amém? Porque ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, com a sua força que atua em nós. Isso está lá em Efésios 3, versículo 20, amém? Então é essa força que nos coloca em ação e direciona o que? O nosso comportamento, amém? Outra palavra que eu queria também estar lendo aqui com vocês, que eu achei assim maravilhoso e que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, é o Salmos de número 18, que o salmista ele declara coisas maravilhosas aqui. A partir do versículo 29 ele diz assim, olha, pois contigo quem? Com o Senhor, com a sua força, com o seu poder, eu posso atacar exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. Ele continua dizendo, ele fala assim, olha, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. E ele continua dizendo, ele fala, pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Olha, queridos, é Ele que nos reveste de força, que nos motiva e torna perfeito o nosso caminho, a nossa caminhada com Ele. Amém? Veja, queridos, você consegue imaginar o que Deus já preparou para você? Tem alguma ideia das bênçãos e livramentos que nós já recebemos da parte do Senhor, daquilo que Deus ele já fez por mim e por você? Mesmo que tentemos imaginar, Deus ele fez, Deus ele continua fazendo e ele vai fazer infinitamente mais do que possamos imaginar. Veja, nesta vida é muito fácil nós nos desmotivarmos e perdermos o foco, porque nós somos atacados todos os dias pelo inimigo.
ele traz dúvidas, ele traz confusão, ele tenta nos afastar da verdade de Deus. E se não estivermos firmes na sua verdade, nós podemos ficar paralisados, estagnados, sem sairmos do lugar. Amém? Então, a importância de nós buscarmos as coisas do alto, a importância de nós buscarmos a palavra do Senhor, porque é nela que vamos encontrar a força suficiente para continuarmos firmes. Amém? Por isso, certa vez, Deus ele disse o seguinte a Josué, lá em Josué capítulo 1, no versículo 8, ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, tão somente esforça-te, aqui Deus falando com Josué, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Amém, amados? Olha que palavra maravilhosa. A palavra de Deus, ela tem toda a motivação que eu e você, nós precisamos para viver o nosso dia a dia com confiança, com alegria e poder. Amém? Para isso, nós precisamos nos esforçar e ter bom ânimo, assim como Deus disse a Josué, para não nos desviarmos da sua verdade, da sua palavra, para que ela possa nos conduzir por onde quer que andemos. Amém? Certa vez também, Deus falando ali, em Jeremias, Deus disse assim, olha, porque sou eu, Deus dizendo, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Que Deus é este, queridos? Que Deus é este, amados, que nos motiva, que nos dá essa força, que nos dá esse ânimo. É esse Deus, por isso nós precisamos buscá-lo, por isso precisamos estar conectados com Ele. Amém? Para nós não desistirmos e para nós encerrarmos. Certa vez Paulo disse o seguinte, olha, ele disse assim, por isso nunca desanimamos, olha só. Por isso nunca desanimamos, embora os nossos corpos se gastem, a força interior vai se renovando de dia em dia. Estes nossos sofrimentos e aflições leves e momentâneos não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós para todo o sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê, pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê durará eternamente. Amém? Que você continue olhando para o Senhor, que a sua motivação esteja no Senhor, a sua força, o poder de Deus em nós, para nós não desistirmos. Amém, queridos? Eu quero orar com você nesta hora. Feche os seus olhos nesta hora, sinta a presença do Senhor aí, aonde você está, porque Deus ele é tão presente em nossas vidas. Amém? Papai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento, Pai amado, por esta palavra, Senhor, meu Deus e Pai, que, Senhor, meu Deus, é o Senhor que nos motiva, Papai amado, que a nossa motivação esteja somente em Ti, que a cada dia possamos buscar a Sua presença, nos alimentarmos da Sua palavra, que é a verdade, porque sabemos que nunca nós vamos estar sozinhos, Papai. O Senhor sempre nos prometeu, o Senhor nos promete estar conosco até o fim dos séculos, Papai. Por isso, Senhor, Tu és, Senhor, meu Deus, a nossa força, Tu és a nossa motivação, Papai, que o nosso coração necessita, Senhor. Tudo vem de Ti, que possamos entregar a nossa preocupação ao Senhor, confiar que o Senhor fará muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, porque onde há a Sua presença, Papai, o mal é dissipado, Senhor, meu Deus e meu Pai amado. Seja qual for a área, Senhor, meu Deus, que tem nos atingido, que